Bom dia, meus amados, queridos amigos, irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Hoje eu vou falar de decisão. A nossa vida, eu falo muito aqui que a nossa vida é responsabilidade nossa. Tudo é feito de acordo com a decisão que nós tomamos. Nós escolhemos a decisão que nós tomamos. Nós decidimos o que nós vamos fazer da nossa vida. Muitas vezes a gente faz algo e se arrepende depois. Eu vejo muitas pessoas que às vezes tomam uma atitude, se arrepende depois e depois fica se cobrando por algo que ela fez. A nossa vida, ela é comandada por nossos pensamentos, pelas nossas decisões. Henry Ford diz uma palavra assim: se você achar que você consegue, você está certo. Se você achar que você não consegue, você está certo. Você vai conseguir aquilo que você achar que você consegue. Se você decidir que você vai ser abençoado, que você pode realizar sonhos, que você pode criar novas oportunidades na sua vida, você vai conseguir. Tudo depende da decisão. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós tomamos uma atitude de fazer algo de diferente, as coisas acontecem. Nós seremos abençoados. Por quê? Porque nós damos o primeiro passo. Deus, Ele não decide o que nós vamos fazer. Mas quando nós decidimos algo em nossa vida, Ele nos capacita para fazer. Quando nós pedimos para Deus sabedoria, entendimento, Ele nos dá. A Bíblia lá em Tiago diz assim: se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Como é que Deus nos dá sabedoria? Deus nos dá sabedoria através de uma ideia. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, tem uma ideia e o medo grita dentro de nós. Não faça isso. Essa ideia pode ter sido Deus ter colocado ela dentro de você. Observe se essa ideia ela vai contribuir para aquilo que você gostaria de fazer. E se você achar que essa ideia é boa, coloque ela em prática. Porque a palavra de Deus diz que no reino de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, ele é feito de energia, ele é feito de ideias, ele é feito de sementes. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, a nossa vida muda. Quando nós vemos lá em 2 Crônica, Jabes, a palavra de Deus diz que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Jabes tinha tudo para ter uma vida de derrota, uma vida sem prosperidade, porque o nome dele dizia dores. Ele veio ao mundo trazendo muita dor para sua mãe e a sua mãe colocou o nome dele de dores. Jabes significa dor. Ele não aceitou essa condição e ele mudou a vida dele quando ele se colocou diante de Deus e orou: se o Senhor me abençoares muitíssimo, se for comigo a tua mão, que o Senhor alargue as minhas fronteiras e me livre do mal, e eu te agradecerei de todo o meu coração. E a palavra de Deus diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Então peça para Deus te abençoar, aumentar as suas ideias, aumentar os seus clientes, abençoar o seu trabalho, abençoar a empresa que você trabalha. Seja comigo, Senhor, a tua mão. O Senhor abençoe por onde eu passar. E você vai ter as bênçãos de Deus na sua vida. Quando nós abençoamos outras pessoas, a bênção passa por nós, para nós podermos abençoar. Então, a decisão da vida que nós queremos ter está em nossas mãos. Quando nós lemos lá em Marcos a passagem do cego de Jericó, eu não vou ler tudo para não ficar muito longo, mas a palavra de Deus diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama.
E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. O que eu quero enfatizar aqui é que quando eles falam: tenha bom ânimo, Jesus te chama. Lançando de si a tua capa, ele foi ter com Jesus. Olha, lançar a capa dele, deixar a capa, ele estava deixando o passado dele para trás e foi ver o que é que Jesus tinha de bom para ele. O que significa a capa para o cego de Jericó? Eu fui pesquisar e a capa significava que ele tinha autorização para pedir esmola, para que ele pudesse estar ali sentado pedindo esmola, ele tinha que ter aquela capa. E quando ele lançou de si a capa, no coração dele, ele colocou: eu não preciso mais pedir esmola. Hoje eu vou ter com Jesus. Jesus vai me dar o que eu preciso. Quando nós fazemos uma oração, quando nós tomamos uma decisão de ter uma nova vida, um novo caminho, um novo entendimento, é lançar de si o seu passado, lança de si as suas dores, lança de si as coisas que te prendem, lança as amarras que estão no seu coração e vai em frente, siga firme com Jesus, aprenda com Jesus o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar, a ter gratidão. Na multiplicação dos pães a gente vê que ele, sendo Jesus, ele ergueu os pães, ergueu os olhos para o céu e, dando graça, repartiu os pães. Ele agradeceu a Deus a oportunidade que ele estava tendo de alimentar aquela multidão. Encheu o coração dele de gratidão, porque ele estava ressuscitando Lázaro. Ele ergue os olhos e fala: graças eu te dou, para que esse povo vê a tua glória. Então nós temos que aprender a esquecer o passado, louvar a Deus, colocar a certeza em nosso coração. Quando nós lemos a mulher do fluxo de sangue, ela diz assim, porque dizia, está em Marcos 5, no versículo 28, porque dizia: tão somente se eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. Ela dizia no coração dela: se eu tocar simplesmente no seu vestido, eu sararei. E ela, quando ela tocou em Jesus, Jesus parou e disse: quem me tocou? E a multidão disse: mestre, o povo te aperta, o povo te oprime, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder, porque alguém tocou em Jesus naquele momento com fé, com decisão. Ela já tinha decidido no seu coração: se eu simplesmente tocar os seus vestidos, eu serei curada. É esta fé que nós temos que ter quando nós tocamos em Jesus, quando nós falamos com Deus numa oração, num pensamento, numa decisão. A gente tem que ter fé. A fé tem que estar ardendo, a certeza em nosso coração tem que estar ardendo de saber que nós servimos um Deus criador, um Deus que cria oportunidade, um Deus que abre portas. Abraão, quando ele foi levar Isaac para ser sacrificado, Isaac perguntou: papai, está aqui o cutelo e o fogo, e aonde está a oferenda? Abraão poderia ter chorado, poderia ter reclamado, poderia ter contestado com Deus: Senhor, o que eu vou dizer para o meu filho agora? Mas Abraão não fez isso. Com o coração cheio de fé, porque Abraão é o pai da fé, ele disse: Deus proverá para si um cordeiro. É esta a decisão que nós temos que ter dentro de nós. É esta atitude que nós temos que ter dentro de nós. A certeza de que se eu colocar algo nas mãos de Deus, Ele vai colocar algo na minha vida. Ele vai me dar aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso. Jesus sempre disse: tudo
seja feito conforme a tua fé. Mas nós temos que fazer como o cego de Jericó. Quando ele foi ter com Jesus, ele já acreditou na sua bênção e lançou de si a sua capa. No seu coração ele já disse: eu não preciso mais pedir esmolas, eu não preciso mais dessa capa. Hoje a minha vida vai ser transformada. Aquela mulher de fluxo de sangue, quando ela decidiu, ela disse: se eu simplesmente tocar em Jesus, eu serei curada. E tudo foi feito conforme a tua fé. Quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. É isso que nós temos que ter, essa certeza em nosso coração. Quando aqueles 10 leprosos pediram para Jesus: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus disse: vai e mostre ao sacerdote. E a palavra de Deus diz: indo eles, ficaram limpos. Eles ficaram limpos quando eles tomaram a decisão de ir. Eles tomaram a fé, eles tomaram a certeza em seu coração: vamos que nós seremos limpos. E eles foram e foram limpos. Então, a decisão está em nossas mãos. Nós decidimos colocar a nossa fé em Deus. Dê o primeiro passo. Dê a certeza em seu coração que você será abençoado. Se você tem um projeto, coloque ele nas mãos de Deus e dê o primeiro passo e Deus estará contigo. Jesus estará contigo, te abençoando, te dando entendimento e te capacitando para você realizar os desejos do seu coração. Escolha, decisão está nas nossas mãos. Decida agora o que você deseja. Coloque nas mãos de Deus com fé e Ele realizará o desejo do seu coração. Amém? Fechem seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão abençoada que o Senhor tem colocado em meu coração. Pai, a tua palavra diz que a palavra não volta vazia. E eu creio que cada palavra de profecia que sair da minha boca neste momento vai voltar com muitos, com milhares de frutos, porque o desejo do meu coração é ver as vidas das pessoas transformadas, ver as pessoas com suas vidas realizadas, ver as pessoas alegres e felizes, te louvando e te adorando, porque toda honra, toda glória, todo louvor é teu, Senhor, porque o Senhor é um Deus criador, é um Deus que cria possibilidades, é um Deus que abre portas, é um Deus que nos capacita. Pai Santo, Pai querido, a tua palavra diz que tudo que nós pedimos, em nome do teu Filho, crendo recebereis. Eu creio que eu vou ter milhares de testemunhos através desta palavra, através desse canal, que nós vamos ter milhares de pessoas com suas vidas transformadas, pela honra e glória do teu nome, que tudo seja feito conforme a fé de cada pessoa que está vendo esse vídeo agora, de cada pessoa que está fazendo parte dessa oração. Creia que você terá a sua vida transformada e a sua vida será de paz, de alegria, de harmonia e de prosperidade, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do teu Filho, Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, compartilha com outras pessoas para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Deixe seu comentário, deixe seu testemunho. Pela honra e glória do Senhor, você vai ter a sua vida transformada. E se você ainda não for inscrito, se inscreva e venha fazer parte desta família de vidas transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.